Você já se perguntou por que a criatura que te consumiu parece se tornar mais perigosa justamente quando a jaula se abre? Por que o ato da sua libertação não é recebido com alívio, mas sim com a fúria vulcânica de um demônio encurralado? Esta não é apenas a fase final de um relacionamento tóxico, é a manifestação mais pura e desesperada da sombra. A maioria foca na fase inicial, a sedução, o bombardeio amoroso, mas ignora o que Carl Jung chamou de retorno do reprimido, o último surto de toxicidade, um ataque que visa destruir não apenas o laço, mas o seu próprio centro. Poucos falam sobre isso porque é no pântano da dissolução que a verdadeira face do complexo se revela. Fique até o final, porque nos últimos 30 segundos vou revelar o erro fatal que 99% das vítimas cometem e que anula todo o esforço de fuga, reabrindo a porta para a catástrofe. Jung nos ensinou que o narcisista não perde você. Ele perde a máscara, ele perde o espelho onde projetava seu si falso, e a realidade desse vazio é insuportável. É por isso que o último ataque é o mais letal. E se você sente uma energia residual, uma inquietação, é porque um desses 3 sinais infernais já está se manifestando em sua vida, tentando sugar a sua energia vital pela última vez. Hoje vamos decifrar o código do último ataque, entender a simbologia da ferida que ele tenta abrir em você e, finalmente, entregar a estratégia junguiana para cortar essa corda umbilical psicológica de uma vez por todas, garantindo que o ciclo de dor se encerre. Ao final deste mergulho, vou revelar como a sua própria sombra, quando integrada e compreendida, é o único escudo verdadeiro contra a escuridão dele. O derradeiro ataque do complexo narcisista, tal como o descreveria a escola de Zurique, não é uma ação lógica, é um espasmo arquetípico. É o momento em que a persona, a fachada socialmente aceitável, se racha, e o grande vazio que reside no centro da psique do narcisista grita por suprimento. Quando a fonte de projeção, que é você, é removida, o espelho que refletia a ilusão de grandiosidade quebra-se. E para o narcisista, esse estilhaçamento é a morte do eu. Não o eu real, pois este está atrofiado e inacessível, mas o eu que ele construiu com fragmentos roubados de outras almas. Este grito, este estertor da persona, manifesta-se através de 3 sinais que são, na verdade, 3 chaves para a sua prisão. O primeiro sinal é a tentativa de redenção sombria. Chamamos isso no jargão popular de hoovering, mas no universo junguiano é o archote da reversão. É a manifestação da ânima projetada de volta à sua origem, mas pervertida. O narcisista, enfrentando o abismo da solidão autoimposta, regressa ao repertório emocional que um dia funcionou. Ele não volta porque te ama. Ele volta porque o seu sistema interno de sustentação falhou. É o momento em que o caçador, subitamente desprovido de presa, tenta seduzir a presa de volta à armadilha, oferecendo-lhe migalhas de uma falsa humanidade. Este retorno é frequentemente envolto em uma capa de humildade repentina, de promessas de transformação radical, de um reconhecimento profundo dos erros que soa quase messiânico em sua intensidade. Mas observe, com a lucidez que só a dor pode conferir, a natureza dessa humildade. Ela é rasa, uma performance teatral destinada a reativar o seu complexo de salvador, a sua necessidade intrínseca de ver o bem onde ele não mais reside. O narcisista, neste momento de vulnerabilidade forçada, está apenas reativando a sua conexão emocional, o seu antigo canal de suprimento. Ele se torna o pobre coitado, o perdido, a vítima das circunstâncias, ou em casos mais refinados, o indivíduo que finalmente foi à terapia e entendeu tudo. Esta redenção sombria não é um convite ao amor, mas sim um convite ao sacrifício de si mesma, em nome da ilusão de que a pessoa que você amou um dia ainda existe.
A profundidade psicológica deste primeiro ataque reside na sua capacidade de atingir a sua sombra mais generosa, aquele aspecto do seu ser que anseia pela integridade e pela resolução do conflito. O narcisista sabe que você carrega o arquétipo da curadora, o desejo de transformar a escuridão em luz. Ele se apresenta como a própria escuridão, pedindo a sua luz emprestada, sabendo que este apelo é quase irresistível para a psique que preza a totalidade. Mas Jung nos alertaria que a totalidade não pode ser alcançada através da fusão com a patologia do outro. A sua luz não curará a escuridão dele. Ela apenas será absorvida por ela, deixando você, mais uma vez, à míngua. É imperativo que a vítima compreenda que este retorno é apenas o último ensaio da peça de controle. Se você ceder, ele não estará grato. Ele estará vitorioso por ter provado que o controle sobre o seu ser ainda lhe pertence. A persistência deste sinal, a repetição cíclica das súplicas e promessas, é o teste final da sua recém-descoberta autonomia. Se ele envia cartas, mensagens cifradas, se aparece em locais inesperados com uma aura de tragédia e arrependimento, saiba que esta é a tentativa de redenção sombria. É a isca mais bem elaborada de todas, pois toca na esperança, esse veneno doce que muitas vezes nos impede de aceitar a realidade brutal da perda. O segundo sinal, e este é onde o narcisista realmente abandona qualquer pretensão de humanidade, é a projeção do complexo de vazio. Quando a tentativa de redenção sombria falha, quando você estabelece o contato zero e se recusa a ser reabsorvida, o que resta é o ódio puro. O narcisista não pode internalizar a rejeição ou a culpa. Seu ego frágil não suporta tal peso. Portanto, o complexo de vazio, toda a miséria, a vergonha e a autoaversão que ele tenta desesperadamente enterrar são vomitados na sua direção, transformando-o na fonte e no receptáculo de toda a sua dor. Este é o ataque difamatório, a campanha de difamação. Mas sob a lente junguiana é a transferência total e destrutiva da sombra. Ele transformará a narrativa. Você, que foi a musa, a alma gêmea, o único ser capaz de entendê-lo, torna-se subitamente o demônio, o louco, o instável, o culpado por todos os fracassos dele e do relacionamento. Esta campanha não é apenas fofoca, é a construção de uma realidade paralela. O narcisista utiliza o que Jung chamou de mito pessoal, a história que ele conta a si mesmo para justificar a sua existência e as suas ações, e a reescreve, colocando você no papel do vilão arquetípico. Ele fará isso com uma convicção assustadora, porque em seu mundo interno essa mentira é a verdade. A projeção do complexo de vazio manifesta-se em ataques públicos e privados que visam isolar você e minar a sua credibilidade social e profissional. Ele ataca a sua reputação, suas amizades, sua família, usando informações confidenciais para criar uma teia de mentiras tão complexa que as pessoas de fora, incapazes de discernir a verdade, hesitarão. A meta é matar o seu ego social, pois se ele não pode ter você como parte de sua ilusão de grandiosidade, ele garantirá que você não possa existir dignamente fora dela. É a estratégia da terra arrasada. Ele prefere que todos pensem que você é louca e perversa, do que admitir, mesmo que só para si mesmo, que ele é o recipiente de uma ferida psíquica profunda e incurável. A dor deste ataque é singular. Ele não busca apenas te ferir, ele busca te fazer duvidar da sua própria sanidade. Ao distorcer a realidade, ele tenta reverter os papéis de vítima e agressor. Se você for forçada a se defender incessantemente, você gasta energia vital. E cada explicação que você oferece é um novo pedaço de suprimento que ele suga à distância. O narcisista espera que, ao ser massacrada publicamente, você volte rastejando para o casulo da relação, onde pelo menos a mentira é consistente e previsível.
Este sinal é brutal e exige a aceitação radical de que a verdade, neste contexto, não é um instrumento de defesa, mas sim um fardo que só pode ser compartilhado com quem possui profundidade para entendê-la. A maioria das pessoas prefere a história simples e dramática contada pelo agressor. A sua única defesa contra esta projeção total da sombra é o silêncio, o contato zero elevado à esfera do símbolo. O terceiro sinal, o mais sutil e perturbador, é o sacrifício do eu. Este ataque ocorre quando os dois primeiros falham e o narcisista percebe que a perda é permanente. O narcisista, que vive de validação externa, não suporta a ideia de que sua dor não é notada ou que sua vida perdeu o drama central. Se ele não consegue te destruir diretamente, ele tenta te puxar de volta através do terror, do autossacrifício, de atos de vitimismo extremo que buscam provocar a sua culpa mais profunda. O sacrifício do eu manifesta-se como ameaças de autodestruição, doenças repentinas, reais ou fabricadas, crises financeiras catastróficas ou até mesmo o envolvimento em novos relacionamentos visivelmente destrutivos, projetados para serem testemunhados por você ou por seus conhecidos em comum. Ele se coloca na posição de mártir, de alma torturada que não consegue viver sem a sua presença, transformando a própria existência em uma ferramenta de manipulação. Jung falaria do arquétipo do órfão ou do vítima eterna. Ao se destruir publicamente, o narcisista envia a mensagem: olhe o que você me fez. Sua ausência me matou. Você é responsável. O objetivo é reativar a sua corda de culpa. Se você tem um complexo de cuidado muito ativo, a visão dele em sofrimento, mesmo que auto-infligido, pode ser o último gatilho para romper o seu contato zero. Você pode ser tentada a intervir, a salvar a vida dele, justificando que este é um sofrimento genuíno. No entanto, é crucial entender a natureza simbólica deste sacrifício. Não é um pedido de ajuda, é uma demonstração de poder. O poder de obrigar você a reagir, a violar os seus próprios limites em nome de uma falsa emergência. Ele está sacrificando a sua própria dignidade e bem-estar, ou fingindo fazê-lo, apenas para provar que ainda pode manipular o seu afeto e a sua atenção. Este é um ataque que exige a maior frieza psicológica, a aceitação de que a vida e as escolhas dele são responsabilidade exclusiva dele. Você deve permitir que ele lide com o seu próprio complexo de vazio. Intervir neste ponto é garantir que o ciclo de abuso nunca se encerre, pois você estará recompensando o comportamento destrutivo dele com a sua presença. Estes três sinais, a tentativa de redenção sombria, a projeção do complexo de vazio e o sacrifício do eu, são as manifestações da psique narcisista em colapso. Eles formam a tríade da dissolução, o último suspiro de um ego que se recusa a aceitar a própria mortalidade. Agora, mergulhemos na segunda parte deste tratado, como cortar de vez. Não através de táticas comportamentais superficiais, mas através de um processo alquímico de transformação interior, fiel aos princípios de Carl Jung. Cortar de vez não significa apenas parar de responder mensagens. Significa desintegrar o laço psíquico que ele estabeleceu dentro da sua alma, um laço construído a partir de projeções cruzadas. A chave para o corte definitivo é o processo de individuação. O narcisista conseguiu estabelecer o controle porque ele projetou em você a sua própria luz e você, por sua vez, projetou nele o seu próprio ânimos ou ânima idealizado, a figura de poder ou amor que você buscava inconscientemente. A relação não era entre duas pessoas reais, mas entre duas personas sustentando projeções. Para cortar, é necessário recolher todas as suas projeções e aceitar o seu próprio complexo de sombra.
O primeiro passo para o corte alquímico é a aceitação da ferida. Jung insistia que a ferida, quando não examinada, transforma-se em um complexo autônomo. O narcisista explorou a sua ferida primária, o seu medo de abandono, a sua necessidade de validação, a sua tendência ao sacrifício. Para cortar o laço, você deve primeiro reconhecer que a dor que sente agora não é apenas pela perda dele, mas sim pela reativação de uma dor mais antiga e profunda que reside em seu inconsciente. É preciso sentar-se com esta dor, examiná-la, dar-lhe voz. Não a projete de volta ao narcisista na forma de raiva ou vingança, pois isso apenas alimenta o ciclo. A raiva, nesse contexto, é apenas o laço disfarçado. A verdadeira libertação vem quando você aceita que a ferida foi o portão de entrada para a toxicidade. Ao aceitar a ferida, você começa a transformá-la em sabedoria, em algo que Jung chamaria de ouro psicológico. A ferida não é mais a sua vulnerabilidade. Ela se torna a sua cicatriz de força, um registro de que você sobreviveu à invasão psíquica. O segundo passo é a desintegração da projeção. Este é o cerne do contato zero na perspectiva junguiana. Contato zero não é uma punição, é uma quarentena sagrada. Você está protegendo o seu campo psíquico da invasão contínua das projeções dele. Quando ele te ataca com os 3 sinais, redenção sombria, difamação ou sacrifício, ele está tentando forçar você a se tornar a personagem que ele precisa. Se ele te ataca como o vilão difamador, ele espera que você reaja com raiva e defesa, provando que você é a louca que ele descreveu. Se ele se apresenta como vítima, ele espera que você reaja com compaixão e culpa, provando que você é a salvadora que ele precisa para sobreviver. A desintegração da projeção exige que você se recuse a usar o figurino que ele desenhou para você. O silêncio total e absoluto não é passividade, é um ato de poder supremo. É o ato de negar ao narcisista o espelho que ele precisa para existir. Sem a sua reação, a projeção dele cai no vazio, e ele é forçado a confrontar, mesmo que momentaneamente e dolorosamente, o seu próprio complexo de vazio. Você está devolvendo o lixo psíquico dele ao remetente sem sequer abrir o pacote. Este processo exige a criação de uma fronteira psíquica robusta, o desenvolvimento da persona protetora, que é fria, lógica e impenetrável no que tange à interação com o agressor. Você deve se tornar uma esfinge, silenciosa, sábia e inabalável. Qualquer resquício de comunicação, mesmo que para se defender, é um fio condutor que permite a transferência da energia tóxica. O terceiro e último passo para o corte definitivo é o casamento com a sombra. Este é o ponto mais avançado e o mais vital para evitar futuras repetições do padrão. A atração pelo narcisista, muitas vezes, é mediada por um aspecto não realizado da sua própria sombra. O narcisista parece encarnar, de forma distorcida e exagerada, a força, a assertividade, o desejo de poder ou a autoconfiança que você reprimiu em si mesma. Para cortar de vez, você não precisa apenas se livrar dele. Você precisa integrar em si mesma as qualidades que você inconscientemente admirava ou temia nele. O narcisista projetou em você a sua fragilidade. Você projetou nele a sua força. O trabalho de individuação exige que você retire essa força dele e a ancore em seu próprio centro. O casamento com a sombra significa reconhecer que a sua capacidade de ser forte, de estabelecer limites, de ser assertiva ou até mesmo de ser egoísta no sentido saudável de autocuidado, reside dentro de você e não precisa ser espelhada por um parceiro disfuncional. Quando você integra essa sombra, o narcisista perde seu poder magnético, pois ele não representa mais o seu potencial não realizado. Ele se torna apenas um complexo patológico externo, desprovido de qualquer ressonância interna.
O grande erro, o erro fatal que 99% das vítimas cometem e que prometi revelar, é a busca pela justiça ou pelo reconhecimento externo da verdade. O narcisista, em seu último ataque, especialmente na projeção do complexo de vazio, fará de tudo para distorcer a realidade. A vítima, buscando a reparação moral, tenta convencer o mundo e o próprio narcisista da verdade dos fatos. Mas a verdade, no universo psicológico do narcisista, é líquida e maleável. A sua busca por justiça e reconhecimento é uma armadilha, pois exige interação, explicação e, portanto, reabre o canal de suprimento. Ao se defender publicamente, você está permitindo que ele continue a te controlar através da raiva e do medo da reputação. A verdadeira justiça, a única que importa, é a justiça interna, a sua paz de espírito, a sua autonomia recém-adquirida e a sua aceitação de que a verdade para o narcisista é irrelevante. Você deve aceitar que a única plateia que precisa de esclarecimento é você mesma. Quando você desiste da luta para convencer o mundo externo, você corta o último fio de suprimento. A libertação final é o silêncio que sucede à aceitação da injustiça externa. Permita que as projeções dele se dissolvam no vazio. Permita que ele se sacrifique em seu próprio altar de vitimismo. Permita que ele volte rastejando com suas promessas vazias. Sua única resposta é a total inação, o reconhecimento de que o drama dele não é mais o seu. Este é o caminho da individuação. É a saída da caverna platônica e o abraço da luz, mesmo que essa luz revele as imperfeições da sua própria sombra. Pois a sombra, quando integrada, torna-se o seu mais fiel guardião. A jornada de corte com o complexo narcisista não é um evento, é um processo de reestruturação da alma. Você foi aprisionada em um mito que não era seu, forçada a desempenhar um papel na tragédia de outro. Ao recolher as suas projeções, ao abraçar a sua sombra e ao exercer o silêncio como arma e escudo, você não apenas corta o laço, você destrói o espelho onde ele tentou refletir a sua miséria. A sua força reside agora na sua total falta de reação, na sua indiferença fria e silenciosa diante do caos que ele tenta instigar. A sombra que o narcisista lhe envia, esse fantasma de culpa e medo, é na verdade um convite à sua totalidade. É o teste final para ver se você está disposta a nascer de novo, a emergir da crisálida do trauma como a verdadeira heroína da sua própria história. Não mais a coadjuvante na história de um ego vazio. A verdadeira sombra, aquela que reside em você e que Jung nos ensinou a encarar, é a parte que exige respeito e limites. Não fuja da sua capacidade de dizer não de forma absoluta. Não fuja da sua capacidade de ser a autoridade da sua própria vida. Quando você abraça essa sombra, ela se torna o seu guardião. Ela sussurra: este drama não me pertence. Eu sou o meu próprio centro. Eu sou inabalável. O narcisista, em seu último ataque, está apenas exibindo a sua própria desintegração. Ele está gritando no vazio. A sua tarefa é permanecer ancorada, como uma montanha imponente, indiferente aos ventos da tempestade que ele tenta criar. Deixe que ele se debata nas teias que ele mesmo teceu. A sua liberdade não é um presente, é uma conquista forjada no fogo da dor e do autoconhecimento. A metáfora final de Jung é a da totalidade. Ele dizia que não podemos nos tornar inteiros sem aceitar as nossas partes mais escuras. Ao confrontar o ataque final do narcisista, você está confrontando o reflexo distorcido da humanidade que você temia. Ao se afastar, você não está fugindo, você está retornando ao lar. O narcisismo é a busca desesperada pela luz externa para preencher a escuridão interna. A sua cura é o reconhecimento de que a luz sempre esteve dentro. Permita que o eco da voz dele se dissipe no silêncio da sua nova realidade. Você é o seu próprio sol.
E ao sol, as sombras não têm poder. Compartilhe este vídeo com quem ainda está preso na névoa, pois o conhecimento é a primeira tocha acesa na escuridão. Deixe o seu comentário descrevendo qual dos 3 sinais te atingiu com mais força, para que possamos, juntos, criar um repositório de experiência e resiliência. Curta e se inscreva neste canal se você sente que este mergulho profundo transformou a maneira como você enxerga a sua dor. A sua jornada de individuação é a sua mais importante obra. Permaneça forte, permaneça inteira. A sua autonomia é a sua vitória final. O complexo está morto. Você está livre. A sua autonomia é a sua vitória final. O complexo está morto. Você está livre. A liberdade, no entanto, não é um estado passivo. É uma vigilância constante da alma. É um campo de batalha interno, onde as velhas projeções tentam rastejar de volta sob o disfarce de novas tentações ou velhos hábitos emocionais. O corte definitivo com o complexo narcisista exige não apenas a retirada das suas projeções dele, mas a fortificação do seu próprio centro contra a possibilidade de novas invasões. Carl Jung nos advertiria que o perigo não é apenas o inimigo externo, mas o inimigo interno que ressoa com a patologia. É o seu próprio puer aeternus, o eterno jovem, a parte de você que se recusa a crescer e assumir a responsabilidade total pela própria vida, que pode buscar subconscientemente uma nova figura de autoridade ou controle, perpetuando o ciclo. Para garantir que o corte seja irreversível, precisamos examinar a estrutura da sua psique que permitiu essa simbiose tóxica em primeiro lugar. A psicologia analítica chama isso de o casamento com o lado oposto. Muitas vezes, a vítima de narcisismo, por carregar uma sombra não integrada, busca inconscientemente a força e o poder manifestados de forma tirânica pelo narcisista. O narcisista, por sua vez, busca a bondade, a empatia e a capacidade de sacrifício que ele reprimiu em seu próprio inconsciente. A relação é um espelho invertido de necessidades neuróticas. A sua tarefa agora é recuperar a totalidade que você tentou encontrar na união ilusória. Isso implica em um processo rigoroso de autoexame, um inventário da sua própria sombra. Quais foram os aspectos do narcisista que secretamente te atraíram? Foi a sua aparente autoconfiança, a sua audácia, o seu desprezo pelas regras sociais que você mesma se impôs rigidamente? Se você se vê como excessivamente adaptada, agradável ou carente de limites, é provável que a atração inicial tenha sido pelo complexo de poder que o narcisista exibe, mesmo que seja uma caricatura do poder real. É aqui que a integração da sombra se torna prática e urgente. Se você reprimiu a raiva saudável, a assertividade, o direito de ser egoísta e colocar as suas necessidades em primeiro lugar, você deve agora cultivar essas qualidades ativamente. Não se trata de se tornar um mini narcisista, mas sim de desenvolver a persona do guerreiro, o arquétipo que sabe defender o seu território psíquico. Esta nova persona deve ser implacável no estabelecimento de limites e no cumprimento do contato zero. Ela não cede à culpa, o sacrifício do eu, nem se deixa seduzir pelo falso arrependimento, a redenção sombria, nem se preocupa com o julgamento externo, a projeção do complexo de vazio. O guerreiro em você deve entender que o silêncio não é covardia, mas a estratégia de não luta. Quando você se recusa a entrar no drama dele, você está negando a ele a energia da polaridade. O narcisista precisa de um oponente para existir. A sua negação em ser esse oponente é a sua derrota. O contato zero, portanto, deve ser encarado como um exercício espiritual de purificação, uma ascese psíquica onde você se desintoxica da simbiose. A maior dificuldade neste estágio é a dissolução da memória tóxica. O narcisista, em seu último ataque, e mesmo após o corte,
Tenta povoar o seu espaço mental com ecos de si mesmo. Ele quer que você continue a reviver o trauma, que você passe horas analisando o passado, buscando explicações ou buscando a justiça retroativa. Essa ruminação é, na verdade, uma forma sutil de suprimento à distância. Você está, em essência, mantendo o complexo dele vivo dentro do seu próprio inconsciente. Para cortar de vez, você deve aplicar o princípio junguiano da finalidade. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Que é uma pergunta causal e que te prende ao passado, você deve perguntar, para que isso aconteceu comigo? A dor do trauma não é um acidente. Ela é um catalisador brutal para a individuação. O complexo narcisista forçou você a enfrentar aspectos da sua psique que, de outra forma, permaneceriam adormecidos. A sua capacidade de resiliência, a sua necessidade de autonomia e o seu direito inalienável à felicidade autêntica. O para quê transforma a vítima em sobrevivente e o sofrimento em propósito. A memória tóxica deve ser recontextualizada, não como a história do seu fracasso, mas como o mito fundacional da sua redescoberta. Toda vez que um pensamento sobre ele surgir, você deve ativamente redirecionar a sua energia mental para o presente, para a construção do seu futuro. Substitua a análise dele pela análise de si mesma. Jung via a psique como um sistema energético. Se você direciona a energia para o passado, essa energia fica estagnada. Se você direciona para a criação de um novo futuro e para o desenvolvimento da sua sombra integrada, a energia flui e a cura ocorre. O corte definitivo é a mudança total de foco de eu e ele para eu e meu potencial. É vital reconhecer a natureza do luto que se segue. Luto não pela perda da pessoa real, pois ela nunca existiu de fato, mas pelo luto da ilusão. Você está de luto pelo arquétipo do amor perfeito, pelo futuro prometido, pela pessoa idealizada. Este luto é legítimo e deve ser honrado, mas não deve ser contaminado pela idealização. A aceitação do fato de que o que você amou foi uma projeção, uma casca vazia, é a última etapa do desapego emocional. Quando o narcisista utiliza o sacrifício do eu, ameaças de autodestruição ou vitimismo extremo, ele está mirando no seu complexo de salvador. Jung alertava que o Salvador é um dos complexos mais perigosos, pois nos faz acreditar que a nossa integridade depende da nossa capacidade de salvar o outro. A chave para desarmar este ataque é o desenvolvimento da compaixão distanciada. Compaixão distanciada significa reconhecer a dor do outro, que é real, embora ele a manipule, sem assumir a responsabilidade pela sua resolução. Você pode desejar que ele encontre ajuda, mas você deve se recusar a ser essa ajuda. A sua intervenção não salvará ele, apenas destruirá você. É um ato de amor próprio radicalmente necessário. O guerreiro interno deve dizer, eu sou compassivo com a sua dor, mas eu sou mais compassivo com a minha própria sobrevivência. O narcisista, quando perde o controle, entra em uma crise de identidade. Ele tenta forçar você a se tornar o espelho novamente porque ele não tem um eu interno funcional. O último ataque é o sinal de que você está vencendo. A intensidade da fúria dele é diretamente proporcional à intensidade da sua libertação. Quanto mais desesperado e irracional ele se torna, mais você deve se congratular pela sua firmeza. Entretanto, se o corte for interrompido, se você ceder a qualquer um dos 3 sinais, o ciclo não apenas se reinicia, ele se agrava. O narcisista interpreta a sua volta como a prova final de que ele é irresistível e que seus métodos de controle funcionam. Ele não será mais suave, ele será mais punitivo e sádico, pois você o obrigou a expor sua feiura e ele o fará pagar pela humilhação. Portanto, a estratégia de corte definitivo não é um luxo, mas uma necessidade psíquica de sobrevivência.
Ela exige o alinhamento total de 3 esferas da sua vida: a esfera da consciência, reconhecer a projeção; a esfera da ação, o contato zero total; e a esfera da alma, a integração da sombra e o casamento com o lado oposto. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O mito de Sísifo, o homem condenado a empurrar uma rocha montanha acima apenas para vê-la rolar de volta, é uma metáfora para a vida da vítima que tenta mudar o narcisista. O seu trabalho não é mais empurrar a rocha. O seu trabalho é sair da montanha e construir um novo templo onde a sua energia é sagrada e protegida. Jung nos ensinou que a sombra não é apenas o mal. É tudo o que não foi integrado, as qualidades não vividas. Se você passa a viver a sua vida com a plenitude da sua sombra, com assertividade, com limites, com uma dose saudável de egoísmo e de desinteresse pelo julgamento alheio, você se torna psiquicamente indigesta para o narcisista. Ele buscará presas mais fáceis, almas menos integradas. A sua cura é o seu escudo. A jornada de individuação é um caminho solitário, mas, paradoxalmente, é o caminho para a sua verdadeira comunidade, aquelas pessoas que podem amar o seu ser total, incluindo a sua sombra integrada, e que não requerem que você se sacrifique no altar da projeção deles. A força do silêncio no contato zero é uma forma de comunicação arquetípica. Você está comunicando ao seu inconsciente e ao inconsciente dele que a peça acabou. O teatro foi fechado. Não há mais papéis para serem desempenhados. Este silêncio é a sua soberania. A armadilha final, a última flecha, é a dúvida. O narcisista, através da projeção do complexo de vazio, plantará a semente da dúvida na sua mente. E se a culpa for realmente minha? E se eu tiver exagerado? E se ele estiver realmente sofrendo e eu for a pessoa horrível que o abandonou? Para combater essa dúvida corrosiva, você deve retornar à evidência. Não à evidência emocional, que é sempre manipulável, mas à evidência factual do padrão de comportamento. O narcisista não muda. O padrão de abuso, desvalorização e distorção da realidade é uma constante matemática. A dúvida é o complexo dele tentando se reintroduzir. Você deve rejeitar essa dúvida com a autoridade de quem fez o trabalho interno. Você viu a sombra dele, você sentiu a dor. Não se permita ser gaslighteada pela sua própria memória. A cura não é o esquecimento, mas a transmutação da dor em poder. O conhecimento de que você sobreviveu a este ataque psíquico é a sua nova fundação. Você se torna a pessoa que sabe o que é o mal, não teoricamente, mas visceralmente, e essa sabedoria a protege. A aceitação da injustiça externa é a libertação da vaidade do ego. O seu ego quer ser validado, quer que todos saibam que você estava certa e ele estava errado. Mas a busca por essa validação externa é o último elo da corrente. Se ele distorceu a sua imagem para os outros, deixe que eles vivam na ilusão. A sua verdade reside em seu centro. Não há necessidade de provar o seu valor para aqueles que não têm a capacidade de discerni-lo. A sua paz é mais valiosa do que a sua reputação diante de pessoas superficiais. Quando você atinge este estado de indiferença sublime à opinião externa, você se torna invulnerável ao terceiro ataque, a projeção do complexo de vazio. Você não se importa se ele está falando mal de você, porque o seu valor não depende da narrativa dele ou da crença dos outros. Esta é a maturidade psíquica. O processo de individuação, no contexto da cura do narcisismo, é a descoberta do seu si autêntico.
Este si autêntico é resiliente, completo e não precisa de um parceiro para se sentir inteiro. O narcisista atacou você no seu ponto de vulnerabilidade, o ponto onde você estava buscando a complementação externa. O corte definitivo é a declaração de que você é o seu próprio todo. Neste ponto da jornada, o trabalho se move da defesa para a criação. Você deve preencher o espaço vazio deixado pela ausência dele, o vácuo emocional e de tempo, com propósito e significado genuínos. Jung enfatizava que a neurose é frequentemente o resultado do sofrimento sem sentido. Ao dar um novo sentido à sua dor, transformando-a em sabedoria, em arte, em serviço aos outros ou em um profundo mergulho em sua vocação, você anula o poder do trauma. O trauma não será mais a sua identidade. Será apenas um capítulo da sua história de ascensão. A armadilha de recaída emocional é muito real. Pode haver dias em que a solidão ou o peso da reestruturação psíquica façam você questionar o corte. Nestes momentos de vulnerabilidade, é essencial que você tenha ancoragens emocionais sólidas, amigos que entendem, terapia, práticas espirituais ou o simples retorno à sua lista de fatos. Lembre-se, o complexo opera em momentos de fraqueza. O narcisista é a personificação do arquétipo do trickster, o trapaceiro, aquele que distorce a realidade para o seu próprio benefício. O seu antídoto é a totalidade, a integração da sua capacidade de ser boa e de ser assertiva, de ser empática e de ser implacável na defesa dos seus limites. Você se torna a sábia, o arquétipo que não pode mais ser enganado pelo brilho falso da persona narcisista. A verdadeira alquimia ocorre quando você pega a matéria-prima do trauma, o sofrimento bruto, e o transforma no ouro da sabedoria. Esse ouro é a sua invulnerabilidade psíquica. Ele não pode ser comprado, roubado ou manipulado. A sua paz, agora, é o seu novo suprimento. Não a paz que é a ausência de conflito, mas a paz que é a presença da totalidade. É a aceitação de que a vida é difícil, mas que a sua força é maior do que qualquer complexo externo. Ao final desta reestruturação interna, o narcisista, mesmo que continue tentando enviar os seus 3 sinais de ataque, não encontrará ressonância. Ele será um fantasma batendo em uma porta de aço. O seu inconsciente não abrirá a porta, pois o seu próprio si se tornou o guardião. O último passo na dissolução do laço psíquico é a concessão de perdão, mas não o perdão superficial que exige reconciliação ou comunicação. É o perdão no sentido junguiano, o ato de libertar a si mesma da amarra da raiva. A raiva é um laço. O ódio é um tipo de conexão. Quando você perdoa, você não o absolve. Você se liberta da obrigação de carregá-lo em seu coração como a fonte da sua dor. Você o devolve ao seu próprio karma, à sua própria sombra, e se afasta leve e limpa. O perdão é a assinatura final no decreto de divórcio da sua alma com a patologia dele. É o reconhecimento de que a única coisa que ele realmente roubou de você foi o tempo e a ilusão, e que a dádiva da sua liberdade é incomparavelmente maior do que qualquer perda. Quando você ouve o eco do último ataque do narcisista, seja a súplica, a fúria ou o lamento, você deve sorrir internamente, não com escárnio, mas com a serenidade de quem sabe que o complexo não tem mais endereço em sua alma. Este som é o canto de cisne da patologia, o sinal de que você venceu a guerra. Você não é mais a vítima. Você é a arquiteta da sua nova realidade. A sua individuação é a sua vingança mais sublime e definitiva. Que a sua luz seja tão potente que ela ofusque todas as sombras que tentam se agarrar a você. O seu caminho é para frente, para a realização do seu si, para a expressão da sua totalidade. Não olhe para trás. O passado é um campo minado que não lhe pertence mais. Você é a guardiã do seu próprio templo.